O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Em 1936, as eleições gerais da Segunda República Espanhola tiveram vitória da grande coligação de esquerda, conhecida como Frente Popular. Estávamos em fevereiro, mas em julho desse mesmo ano, um golpe militar contra o governo de Espanha acabou por falhar, mas deu origem à Guerra Civil Espanhola, um combate de quase 3 anos entre republicanos e nacionalistas. Derrotada a República, o general Franco ficou à frente dos destinos de Espanha até morrer em 1975, 20 de novembro, arquivo da TVE, Televisão Espanhola. Espanhóles, Franco ha muerto. Fala Carlos Arias Navarro, então presidente do governo de Espanha. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Só. A propósito da série do Público, Espanha ajusta contas com o franquismo, temos história e falamos do futuro da memória histórica de Espanha. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. En el 20º aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 1 de abril de 1959. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado que se dirige a la entrada de la cripta. Som do Arquivo da Rádio Nacional de Espanha. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle. O Vale dos Caídos é um monumento que começou a ser construído logo a seguir à Guerra Civil. O decreto que autoriza legalmente a construção alude principalmente a um monumento para recordar a vitória, e a expressão que é utilizada é na gloriosa cruzada contra os inimigos de Espanha, ou seja, era claramente para glorificar a vitória nacionalista na Guerra Civil. Estamos a ouvir Manuel Louro, o jornalista do Público enviado à comunidade de Madrid, a propósito da série Espanha ajusta contas com o franquismo. Depois da inauguração, passados 19 anos de construção, o regime começou a falar de um monumento que homenageava as vítimas de ambos os lados da Guerra Civil. E para reforçar essa homenagem foram trasladados para o Vale dos Caídos milhares de vítimas do lado republicano das fossas comuns por toda a Espanha. Trasladações essas que são alvo de polémica ainda hoje, foram feitas sem consentimento familiar, e por isso estão atualmente no Vale dos Caídos quase 34 mil vítimas da guerra, sendo que quase metade são pessoas que não estão identificadas, a maioria delas do lado republicano. Escreveu Manel por estes dias no Público. O monumento no Vale dos Cuelgamuros aproxima-se. O ambiente é de imponência. Franco construiu o monumento à sua medida para que se sentisse o peso da história e pressente-se ali que a história é pesada. É um monumento basicamente que é composto por uma basílica. Tem um mosteiro também onde vivem os monges beneditinos, que é quem gera a basílica, e é conhecido a grande protagonista do monumento, uma cruz de 150 metros, é a protagonista de todo o complexo. E é a parte mais famosa de todo o monumento. Se o monumento é para os caídos na Guerra Civil Espanhola, e se Franco não morreu na guerra, por que é que foi parar lá? Pouco tempo antes da morte de Franco, o governo então espanhol já tinha decidido que Franco iria ser sepultado lá. Ele, o próprio Franco, nunca disse em lado nenhum, pelo menos que se saiba, que queria ser sepultado no monumento. Há quem defenda que ele até queria ser sepultado ao lado da mulher, que está num cemitério próximo de Madrid, no cemitério de Alpardo. E quando Franco morreu 2 dias depois, o governo decidiu, e uma decisão foi confirmada pelo rei Dom Carlos, de sepultar Franco naquele monumento. Decisão tomada pelo governo de Carlos Arias Navarro. Esta voz que já ouvimos hoje. En los umbrales de mi muerte, arriba España. Viva Espanha. A questão que se coloca também agora é que Franco realmente não morreu na guerra e, portanto, se aquele é o monumento às vítimas da guerra, Franco não tem lugar lá.
Já o presidente da Associação Franco, o general Juan Chicharro, não tem dúvidas. Franco tem todo o direito do mundo a estar enterrado no Vale dos Caídos. Franco tem todo o direito do mundo a estar enterrado no Vale dos Caídos. E não há razão objetiva, do nosso ponto de vista, para a exumação. Nós consideramos que Franco está onde tem de estar. Por isso opomos-nos firmemente à exumação. Pensamos que a exumação não é mais do que um passo dentro de um plano muito mais amplo para desacralizar o Vale dos Caídos e converter o Vale numa espécie de parque temático. Uma espécie de não se sabe bem o quê, porque o Sr. Sánchez tanto diz uma coisa como amanhã diz outra. Agora diz que quer convertê-lo num cemitério civil. Enfim. Agora diz que o quer convertir num cemitério civil. Enfim. Voltamos ao Manuel Louro. Este novo governo socialista pegou novamente de uma lei, na chamada Lei da Memória Histórica, 2007, que foi criada também pelo governo socialista de Zapatero, que não referia concretamente a exumação de Franco. Esta Lei da Memória Histórica pretendia, por exemplo, reconhecer o caráter injusto das condenações políticas durante a ditadura, dizia que iria apoiar a identificação e localização das vítimas republicanas por toda a Espanha, não falava na sua exumação e isso criou algumas críticas, gerou algumas críticas de algumas associações. Previa também compensações àqueles que sofreram represálias durante a ditadura e às famílias das vítimas republicanas. Logo a seguir entra o governo PP de Mariano Rajoy, que acaba por congelar a lei essencialmente o argumento era por motivos orçamentais. Tudo isto acrescia vários milhões de euros no orçamento do Estado e acabou por congelar essa lei. E finalmente chega um novo governo socialista que ressuscita essa lei e amplia o seu âmbito para englobar a exumação de Franco. Quando Manuel foi à Espanha, entrevistou Pablo Mayoral e Benito Olais, presos nos anos 70, na última vaga de repressão do franquismo. Começamos pelo Pablo. Essa é uma primeira parte importante. Esta é a primeira parte importante. Não tenho ainda muito claro que se vá fazer ou que procurem alguma artimanha para não fazê-lo. Mas penso que retirá-lo de um sítio visível, os restos de um criminoso e de um ditador, seria um primeiro passo. Visível, os restos do criminal e do ditador, pois seria um primeiro passo. Mas estão as vítimas do franquismo à procura de reconciliação? Responde Benito Olais. Nosotros no estamos por la reconciliación con una dictadura fascista. Nós não queremos uma reconciliação com uma ditadura fascista. Nós queremos a aplicação da justiça. Em função da reconciliação, fez-se uma injustiça. Isso é evitar a responsabilidade dos criminosos. Creio que a condenação do franquismo e da ditadura, politicamente, está clara. E foi manifesta. Hoje, muito poucos reclamam abertamente o franquismo. No entanto, levar isto para a via judicial é o que estamos a reclamar. Não estamos a pedir nem vingança nem nada. Estamos a pedir justiça. E sem justiça não pode haver reconciliação, nem pode haver absolutamente nada. Nem nada parecido. Nós estamos reclamando justiça. E sem justiça não pode haver reconciliação, não pode haver absolutamente nada. Recuando ao fim da ditadura e ao processo de transição para a democracia, este processo de transição foi feito fundamentalmente através do que eles chamam de pacto de olvido, ou seja, o pacto de esquecimento, para se concentrarem numa transição pacífica, esquecendo, entre aspas, aquilo que foi o seu passado sangrante da guerra civil e da ditadura. Ou seja, a grande prioridade era não haver mais violência e não haver mais discórdia e alcançar a concórdia através do esquecimento. Vamos esquecer, não vamos tocar em nada para abordarmos um futuro democrático. Agora, o que dizem muitos historiadores e analistas é que esse espírito da transição está a ser alvo de novas leituras e, portanto, está a querer abordar este tema de forma diferente. A exumação de Franco não é o último passo, será se calhar o primeiro passo desta nova leitura relativamente à transição. Porque logo a seguir à exumação de Franco veio o tema da reconversão do Vale dos Caídos, que o Governo também já disse que quer. A reconversão do Vale dos Caídos é mais complexo do que a exumação em si, porque não há uma resposta consensual. Cada um tem a sua proposta para o que fazer com o monumento. Uns querem destruí-lo, outros querem manter como está, porque dizem que a exumação do Franco é suficiente para retirar aquela carga franquista. Pedro Sánchez já falou de reconvertê-lo no museu, mas depois voltou atrás e falou num cemitério civil apenas. A reconversão do monumento, que será, a partir do próximo passo, ainda é mais complexo do que a exumação ou não de Franco. Quem está a favor da exumação é quem defende que, de facto, não faz sentido ter um ditador sepultado no momento daquele género. Quem está contra
utiliza normalmente o argumento de que a história é a história e não se pode mexer na história, e que isto é uma forma do novo governo lançar uma cortina de fumo para todos os problemas que tem de enfrentar e também lançar uma cortina de fumo sobre a forma como chegou ao poder, foi com o apoio de partidos independentistas catalães, nacionalistas bascos. Yo pienso que debe de estar ahí porque esto es historia y la historia no se puede cambiar. Será que não? Ouvimos o historiador Ángel Lorente. No puede haber una historia única. La historia se va construyendo paso a paso con nuevos descubrimientos, con nuevos documentos, con nuevos trabajos de historiadores con otra corriente diferente, y todo eso es un proceso. No se puede decir esto es la verdad de lo que pasó. E foi mais um Poder Público. Hoje centramos atenções em Espanha, iTunes, SoundCloud, Spotify e Deezer. Estamos por lá onde quer que esteja. E fica à espera do seu feedback para ruben.martins@publico.pt. E muito obrigado desde já a quem o fez. As entrevistas em Espanha são do Manuel Louro e a dobragem do Pedro Esteves. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Aquele abraço. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em publico.pt.